Aí vocês perseguiram, as pessoas falaram o quê? Né? A gente aconselhando aqui. Então faça a carta e emite nas suas redes sociais ou manda aqui, a gente coloca no vídeo. Seu mentiroso de uma figa. Vamos ver aí. As pessoas estão fazendo isso para querer atacar a igreja. Então elas estão se defendendo. Esse senhor aqui, rapaz, né? Vocês têm que tomar cuidado. Porque tá aqui, ó. Fazendo das vítimas, tentando transformá-las em algozes. Vamos ver. Poxa, tá saindo aos montes. Olha, estão indo embora mesmo. Tá acontecendo alguma coisa na congregação. E isso daí, irmãos, essa pregação que vocês vão ouvir aqui, Deus fala tudinho, irmãos. Não estão mais entre nós, porque não é para ficar entre nós. Isso daí é bem claro e objetivo. Pegando pedaço de texto da Bíblia, rapaz. Esse próprio pregador falou aí que a Bíblia não passa de uma leitura, que nem uma revista. Vocês acham que vocês enganam alguém? Seus fanáticos. Tá nem aí com Bíblia, rapaz. Vocês não querem nem saber de escritura, de Jesus Cristo e de nada. A sua igreja não tem evangelho. As pessoas só estão saindo porque ela encontrou o evangelho. Evangelho verdadeiro. Qual que é o evangelho verdadeiro? O falso da CCB. Salvação por obra. Nós vamos ter que ser santinho. A caridade é que salva. Ainda fala isso, que a caridade salva. A caridade salva. Né? E tem que ter boas obras. Quem sabe lá no futuro você vai pro juízo e lá vai pesar as obras. Vocês são tão tapados que vocês não sabem que o dia do juízo é de condenação. E vocês ainda querem ir pro juízo. Eu quero ir pro juízo. Rapaz, você sabe o que você tá pedindo? Você sabe que lá o dia do juízo, lá em Apocalipse 20, são para os condenados? São para aqueles que foram encontrados na segunda ressurreição? Rapaz, para você ter uma ideia como vocês são toscos, Paulo. São tão fanáticos, toscos, que vocês acreditam nessas besteiras que nem bíblico é. Vamos ver. Irmãos, e ainda fala nessa pregação. Pessoas que foram para o ministério, que não era para estar à frente do povo, que não estão preparados, que não têm amor. A gente ouve por aí, irmãos falando, mas aquele meu cooperador é um pouco grosso, aquele cooperador ele não tem amor, aquele cooperador é isso. Tá tentando insinuar que as pessoas que entregaram o ministério são pessoas que não tinham amor, que eram grossos. Olha aqui, ó, essa estupidez desse senhor aqui, ó. Isso aqui é um enganador, rapaz, difamador. É óbvio que ele não está falando diretamente, mas isso aqui, ó, são insinuações. Vamos ouvir. Vocês estão vendo aqui, gente? Isso aqui é cristão? Fala a verdade. Camarada que fala essas coisas, né? Insinuando, tentando jogar sujeira nas pessoas que saíram para poder defender a santa. São pessoas, irmãos, que não era para estar na frente do povo. E onde isso ocasiona é o nepotismo que às vezes impera em algumas comuns. Irmãos, nós estamos falando aqui de pessoas. Estamos falando de pessoas. Eu não estou falando desta graça maravilhosa, desta obra de Deus que muitos falam. Olha, desta graça maravilhosa, estamos falando de pessoas, não da congregação. A congregação para esse homem é a graça maravilhosa. Olha aqui, ó, ele não tem ideia do tamanho da heresia. Essa sua fala, senhor Paulo, é uma cusparada que você está dando na cruz. E você vai ser condenado se você não se converter. Se você não se arrepender e não se converter, porque você está desprezando o sacrifício de Jesus Cristo. A graça está sobre Jesus. Ele é a graça. Jesus é a graça. Tem uma carta de Pedro, que eu não me lembro qual que é agora, que ele fala, Jesus é a graça. A obra de Deus é o evangelho, é Jesus Cristo morto na cruz. Segue. Estavam pregando um bom tempo na congregação, tem muitos cooperadores aí que estavam pregando, né? Como o nosso irmão aí dos Estados Unidos, pregava e Deus mandava umas pregações lindas, né, irmão? O Senhor usava bastante do servo. Aí de repente sai e prega um outro evangelho dizendo que Deus, olha só, a façanha desse pessoal que sai, diz que Deus abriu os olhos dele ali na igreja. Que Deus abriu os olhos porque era um outro evangelho. Que ele tinha que pregar uma outra coisa. Peraí, mas que confusão é? Olha só, esse camarada aqui fez um vídeo elogiando o cooperador
dos Estados Unidos. Quando o cooperador entregou o ministério, ela já não presta mais. Você prestou atenção que para eles não tá nem aí com a palavra? É tudo conversa furada. Porque a palavra era boa, agora já não serve mais. Por quê? É o seguinte, para eles é o seguinte, você pode pregar a besteira que você quiser. Se você disser que você ama a CCB, em sentido figurado, né? Ou seja, se você disser que a CCB é a graça, que a CCB é o caminho, glória a Deus, nós damos glória, nós damos aleluia, e a gente até chora quando você estiver pregando. Mas se você der as costas, aí não, querido. Aí você é do diabo. Ouça aí. Meu Paulo. Se Deus abriu os olhos dele dentro da igreja, Deus estava na igreja. Mas olha que conversa fora. Deus abriu os olhos dele dentro da igreja vendo o que é errado. Ele está insinuando que a pessoa aprendeu na CCB o que é obra de Deus ou o que é graça. Olha só a manipulação diabólica desse senhor. É óbvio, está claro. O cooperador falou, eu estou aqui há tantos anos, nunca aprendi nada, aqui eu aprendi tudo errado. Ele fala até na carta. Ele fala, a gente aprendeu errado, agora que eu compreendi o que é evangelho, eu fui lá ler a Bíblia. Não, ele aprendeu o evangelho enquanto estava na CB, mas lendo as escrituras e vendo outros pregadores. Seu mentiroso de uma figa, enganador, é isso que dá você frequentar uma seita, gente. Olha aqui, um cristão genuíno, ele poderia até vir fazer uma crítica, mas ele ia ter cuidado para falar o que é correto e o que é justo e o que é verdade. O que nesse caso não ia ter muita coisa para falar, porque a CCB é impossível defender. Sem mentir, lógico. Vamos ouvir. Mas esse Deus nosso não é um Deus de confusão, não é um Deus que mata, é um Deus misericordioso. Por quê? Ele abriu os olhos dele contra a doutrina da igreja, os que estão ali pregando por Deus ali, usando as pessoas. Então, irmãos, eu estou só explanando esta parte em que é forte essa pregação, viu? Essa pregação, olha, se firme, irmão. Essa pregação não passa de mais uma falsa profecia, tiração para todo lado, testemunho mentiroso. É do mais do mesmo que acontece na congregação. Vamos aí. Eu não vou pôr a pregação, tá, gente? No final aí, porque senão o vídeo vai ficar extenso. Porque tá no meio da fala desse senhor aqui ainda. Tá no meio. Não olhe, quando você for para a igreja, não olha para um, não olhe para outro, olha para Cristo, porque Deus ainda está... Olha, quanta besteira, não olha para um lado, nem olha para Cristo, o pessoal não sabe nem quem é Cristo nessa igreja, lá não se fala de Jesus, lá não se prega a justificação por fé, lá eles não ensinam o que é graça, o que é obra de Deus, e você vê que esse jargão falacioso, olhe para Jesus. Isso aqui é um jargão, gente, para dizer para você, fecha a sua boca, tá? Se você está vendo as coisas erradas aqui, fica na sua. É isso que ele está querendo dizer, na verdade. Né? Não olha para um lado. Eles pegam lá o pedaço do texto de Josué 1, que Deus está falando, não olha para um lado e nem para o outro, mas fica no livro e segue tudo que Moisés determinou. Deus está falando porque está mandando ele para uma missão e vai ter povos que ele vai enfrentar. Deus está falando, não olha as dificuldades, não olha a força daquele povo, nem aquele outro. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não tem nada a ver a você não olhar as coisas erradas e as heresias. Uma seita, ela faz isso aqui, ó. Ela manipula a Bíblia para criar falsas interpretações, para manipular o povo, igual esse senhor está fazendo. Esse senhor aqui, ó, ele já não é mais inocente, isso aqui é cúmplice. É cúmplice, ele está trabalhando a favor da mentira e da enganação. E eu falo com convicção, pelas obras que ele está demonstrando aqui, ó, são frutos do engano. Se não se converter, senhor Paulo, o senhor vai ser lançado no lago de fogo, junto com o diabo e a besta, conforme está em Apocalipse, o falso profeta. Vamos ouvir. Está no nosso meio, na congregação cristã no Brasil. Deus ainda acha graça de estar. Por isso que chamamos graça maravilhosa. Teve uma irmã que chegou para mim e falou, irmão Paulo, eu não vou mais para a igreja porque eu vi aquela irmã pintando cabelo, porque eu vi aquela irmã fazendo isso, fazendo aquilo. O outro irmão falou, irmão Paulo, eu não vou para a igreja porque eu vi o encarregado de altar. Eu não vou nem falar sobre essa besteira aqui, tá, gente? Esse negócio de comportamento, de cabelo, essas idiotices aqui que é tudo usos e costume. Eu vou tentar deixar rodar mais o áudio dele pra gente poder terminar.
Vamos lá. Tomando uma latinha de cerveja, assim. E eu, só observando. Olha, irmão Paulo, aquele irmão olhou com cara feia. Olha, aquele comprador falou isso. Eu falei, o irmão tem que ir para a igreja com um só pensamento. E saciar a sua alma. O irmão tem que ir com este só pensamento. Não com o pensamento de ir lá ver erro de um e erro de outro. Ali na congregação, para vocês que não sabem, ali é um hospital espiritual. Ali não tem que ir os bons, os que estão fortes. Ali é só... Ali a CCB é um hospital espiritual onde ela amputa o senso crítico das pessoas, o raciocínio lógico, né? o evangelho. É um hospital esquisito, que a pessoa chega, ela começa a frequentar a CCB, pronto, daqui ela já perdeu já o senso crítico, que é uma coisa, que é um dom que Deus deu para todo ser humano, para que ele possa então tomar suas decisões, mas não. Como eu já coloquei aqui no meu canal, Salvador Bueno falando, quando você entrar aqui, deixa seu cérebro lá pro lado de fora, deixa sua inteligência lá fora. Para falar um absurdo desse tamanho, gente, é só por Deus, né? Vamos ver. São os fracos, porque entra fraco e sai forte. Irmão, não vamos dar crédito a ele. Você entra fraco e morre. Sai forte para onde? Porque você começa a comer essas heresias, aí você morre de vez. Aliás, você já está morto para Deus, né? Não tem essa de entrar fraco, você entra morto, fica morto e é sepultado morto na CCB. Isso. A gente ouve aí em outros canais pessoas dizendo, irmãos, que dentro da igreja ficou intoxicada, né, espiritual, e que a igreja fez mal, que agora ela está em casa servindo a Deus. Quando você for ver o currículo dessa pessoa... Olha aqui, ó. Insinuações mentirosas. Como é que ele pode falar isso? Quando você for ver o currículo dessa pessoa, ele está insinuando que todas essas pessoas que estão saindo e dizendo que estava intoxicada, olha o que ele vai fazer. Ele vai tentar jogar nas costas dessas pessoas pecados. E ele faz isso de forma genérica, sem conhecer essas pessoas. Ouça aí. Essa pessoa teve depressão, essa pessoa não se tratou, essa pessoa teve muitos problemas, e na família dessa pessoa houve, irmãos, por parte do pai, por parte da mãe, irmão, tia, houve alguém ali que tinha narcisismo, pessoas que maltratavam, porque existem pessoas ruins. A gente, quando vê uma pessoa falando mal, irmãos, e o pior de tudo, quando há uma mãe narcisista, um pai narcisista, o filho que sofre, ele ainda declara amor por esse pai e por essa mãe. E às vezes, irmãos, ele entra na depressão e aquilo entra na cabeça dele e ele acha que foram os irmãos da denominação, que foi a igreja. Mas é óbvio, querido, até a sua denominação já tem análise de vídeo aqui, Silvano falando que aumentou o caso de depressão dentro da CCB. É óbvio, essas pessoas quando falam isso, ela está se referindo a enganos, falsa profecia. Quantas pessoas que estão falando aqui, tem um vídeo no meu canal de uma senhora que falou que o filho dela foi congregar, ele tinha cometido lá o tal pecado da fornicação, e o pregador que conhecia o moço falou lá de cima da tribuna, o seu lugar não é mais aqui, você está condenado. O rapaz foi embora e tirou a própria vida. Você vem falar esse monte de bobagem. Quem causa essas coisas nessa pessoa é a sua seita, meu filho. Quantos testemunhos que eu tenho no meu canal de pessoas falando que depois que saiu da CCB, que entendeu o evangelho, até remédio pesado pararam de tomar porque não precisam mais. Teve melhora na vida, teve melhora na sua saúde. Medo foi embora, né? O terrorismo acabou na vida dessas pessoas. Esse senhor está fazendo isso. Ouça aí. E fazem carta, fazem vídeos, áudios e manda. E aí o pessoal da crítica que não obteve sucesso, né? Era porteiro, não pôde. O pessoal da crítica não obteve sucesso. Os mesmos jargão que vem os comentários. Você queria ministério, você queria isso, você queria aquilo e você não teve. Ah, você queria fazer outra coisa, não teve. É o mesmo. Isso aqui é uma coisa só. Eles não admitem que as pessoas estão saindo porque a CCB é uma seita. É óbvio que eles não vão admitir. Ser evangelista, cooperador, ancião, operador de adulto, era do grupo de visita, fazia visita, se ficava se mostrando ali, atendendo visita num canto, salinha em outro, só que
em contrapartida disso daí, acontecia também juntamente o nepotismo. E é onde que hoje, irmão, depois de décadas, é onde vem essa gente toda que nós estamos vendo estampada na internet. Se chama os perseguidores, se chama os críticos da obra de Deus. Mas esses críticos, eles perseguem quem? Eles não perseguem todas as religiões, todas as denominações, eles perseguem a congregação. Deixa de ser tapado, rapaz. Como é que eu vou falar de outra igreja se eu não conheço? O que eu conheço das outras igrejas é por alto, é o que a gente vê aqui na internet, a gente nem sabe se aquelas coisas são verdade. Deixa de ser tapado, rapaz. Todas essas seitas têm o seu crítico. Se eu fosse de outra igreja e tivesse nesse canal falando da CCB, se eu nunca tivesse, o que você ia falar? Esse camarada nem conhece a CCB, nunca frequentou a CCB e tá criticando a CCB? Você ia falar isso? Deixa de ser tonto, rapaz. Eu conheço a CCB como poucos conhecem. Comparando as pessoas de fora. Tenho propriedade no que eu falo. E esse canal foi aberto para falar de CCB. Vai eu falar de outra igreja e acabar entrando em assunto, vem um membro daquela outra igreja lá que tem mais conhecimento que eu. Como é que eu vou sustentar o que eu tô falando? Sendo que eu não tenho certeza. Eu seria imprudente. Não fala de outra igreja. E daí que não fala de outra igreja? Isso quer dizer que vocês estão certos? Quer dizer que a CCB faz um cálculo ali. 2 mais 2 é 5. Aí a pessoa da outra igreja fala, não, 2 mais 2 é 6. Então quer dizer que se eu repreender a outra, o cálculo da sua vai ficar correto. O que eu estou querendo dizer? Resolve algum problema das heresias que vocês estão falando? Fazer crítica a outra igreja? Não resolve nada. Vocês só querem desviar a crítica da CCB. E esse canal continua firme e forte falando só de CCB. E no dia em que não tiver que falar mais de CCB, esse canal fecha, porque o propósito dele é falar de CCB. Essa falácia aqui, esses comentários, é os mesmos argumentos toscos que aparece no meu canal. Você vê que o nível do Paulo, desse CCB sem reforma, é aquele nível bem raso de CCBano, que só fala, tudo que fala é jargão, é batizado, é formatado para aquele CCBano afegão médio que só fala aquelas mesmas ladainhas que eles aprendem nos púlpitos do Brasil afora. Vamos ouvir. Persegue a CCB. Quem está fora e critica a congregação para ter like, para ter aí visualizações e para ter o nome CCB no seu canal, essa pessoa às vezes nunca foi na igreja, nunca teve nada, mas às vezes critica, mas não sabe como que é o culto dentro da congregação. Ele chega e fala que tinha um pastor. Na nossa denominação não existe pastor. Não existe pastor, não tem líder nenhum. Lá vocês entram lá, não tem líder nenhum na CCB. Ninguém sabe, ninguém vai atender o culto. Isso chega a ser estupidez, rapaz. Só muda o nome de pastor para ancião. Todo o resto que é o mais importante, que é a autoridade que ele exerce sobre a igreja, é ainda pior de um ancião da CCB, porque ele se autodeclara um soberano. Não pode ser questionado, não pode ser duvidado. Essa conversa furada que vocês usam, a congregação não tem pastor. Eu não tenho pastor o quê? Só mudou o nome. E vem falar que pastor aqui é Jesus Cristo. E Jesus Cristo coisa nenhuma. Jesus Cristo vocês já colocaram pra fora da CCB faz muito tempo. Pastor, esse é Jesus Cristo. O pastor nosso é o sumo pastor, que é Cristo Jesus. Esse, sim, é o nosso pastor. Acabou de falar sumo pastor, que quer dizer que é pastor acima dos outros. Meu Deus. A própria Bíblia fala que Deus deu alguns para pastor. Vamos ouvir. Irmãos, vamos colocar essa pregação para vocês entenderem. Esse dia foi forte. Põe o fone de ouvido, apesar que esse áudio está excelente, irmãos. E preste bem atenção no que Deus vai falar agora para você, irmã e irmão. Tome cuidado. Vigie. Não é qualquer coisa que vocês vêem nos canais aí, vocês vão acreditar, viu? É Deus avisando a igreja. Camarada presunçoso, manchando a imagem das outras pessoas que saem da CCB, distorce os eventos e os fatos, né? E insinua que essa pregação mentirosa do Marquisete, né, foi antes de
tudo acontecer antes das pessoas saírem. Seu mentiroso de uma figa. Você vai dar conta, Paulinho? Ah, vai. Com certeza, rapaz. Se a Bíblia é verdadeira, se a Bíblia realmente é palavra de Deus, segundo o que nós lemos nela, que é dela que sairá o juízo, você vai parar no lago de fogo. Com certeza. Se não houver arrependimento, confissão, porque o seu trabalho aqui, né, que está alinhado com a CCB, que a CCB também faz, é combatendo a verdade, combatendo o evangelho. Vocês são amantes de uma denominação que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, né? E isso já está mais do que provado no meu canal, com análise das pregações dos seus anciões. Já para encerrar, vamos ouvir. É tempo ainda da igreja ouvir, viu? Preste bem atenção. Deixa seus comentários no final do vídeo. O que vocês acharam dessa pregação? É forte ou não é? Vamos seguir, porque a palavra de Deus, conforme veio essa profecia dessa palavra, a palavra de Deus veio falando que o pecado ia se multiplicar na terra, a iniquidade ia se multiplicar. Os que estavam na frente pregando, um dia iria virar as costas, iria maldizer o que pregou, dizendo que não era Deus. Por que não era Deus? Porque ele falava de Deus, mas não falava por Deus. Deus não estava falando dele. Eita bagunça da miséria. Você mesmo falou agora do cooperador dos Estados Unidos. Não, é Deus puro, palavra maravilhosa, irmão. Eu senti Deus. Ele falou ainda, esse camarada aí, ó. Eu senti Deus, eu senti Deus. Aí depois o camarada entregou o ministério, já tá atacando e tá falando que essas pessoas falavam de Deus, mas não falavam por Deus. Você está vendo como esses camaradas, eles inventam essas lambanças, eles caem nesses emaranhados deles mesmos, né? Quem vai acreditar nisso, gente? É só quem não quer saber da verdade. Ele abraça qualquer um que fala bem da CCB. Vamos deixar terminar isso aqui. Ele falava por Deus. O dia que Deus falar, ele falar por Deus, Deus está dentro dele falando, aí sim, é Deus falando. Mas tem muitos que falam muito por Deus, né? Fala de Deus e não fala por Deus. Então esses aí, tome cuidado, viu, irmãos? E não fica no nosso meio. Eles mesmo pedem para sair, fazem carta de renúncia, põem nas redes sociais para dizer que foi um injustiçado e que recebeu um evangelho novo. Isso tudo daí, irmãos. O evangelho que eles tinham ali, que ele pregava para a Irmandade, era o evangelho mesmo que todos lêem aí. Não tem evangelho nenhum lá, filho. Lá não se fala de Jesus Cristo, lá não fala do pecado, lá não fala da ressurreição, lá não fala que Jesus é a obra. Não tem evangelho na sua seita, meu querido. Vocês acham que é só porque abriu o culto em nome de Jesus e colocou o nome lá, pronto, já está o evangelho aqui, a partir de agora eu posso ficar pregando a profetada que eu quiser. Vocês sequer pregam a palavra de Deus. Profetada que vocês têm lá não é palavra, isso não é pregação. Se você for ver lá os dons do Espírito Santo, palavra é uma coisa, lá embaixo está dom de profecia, que é outra coisa, não é palavra. Profetada não é palavra. Tá? Falta alguns segundos aqui, ó. Na Bíblia, tá? Só que muitos saíram por outros motivos e também... Ó, muitos saíram por outros motivos. Olha agora aqui, ó, a mancha que ele joga nas pessoas. Olha o motivo que ele vai insinuar de alguns ter saído. Por acidente espiritual, que é chamado pecado para a morte. Para a morte, não de morte. Comentem que você... Gente, é isso aí que a CCB produz. Fanáticos adestrados, né? Que fica repetindo como um papagaio os jargão que eles aprendem ali, ó. As mesmas coisas de sempre. Uma igreja batiza qualquer um que entrar ali bêbado, qualquer coisa que entrar lá eles batizam porque não tá nem aí se a pessoa se converteu, se ela leu a Bíblia, se ela entendeu o que é graça. Se ela entendeu, eles não fazem uma pergunta. Você entendeu o que é graça, filho? Você entendeu o que é a obra de Deus? Não faz. Se colocou o macacão, eles enfiam na água e tira. E também nem vai atrás para saber o que aconteceu com essa pessoa. É uma igreja com essas práticas irresponsáveis. E aí tem gente como esse senhor aqui, né? Que tá falando que as pessoas, que os críticos estão por visualização. Camarada, tem um punhado de canal na internet para ganhar dinheiro
e vem querer insinuar que a gente está aqui por visualização, que está aqui fazendo crítica à CCB. Ou seja, cresce com muito custo. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, o vídeo tá aí embaixo na descrição, se quiser assistir completo o vídeo dele, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.